Eu estava aqui sendo completamente indelicada, falando com você e olhando no celular, mas eu estava olhando a coluna do Igor, porque me mandaram um link da matéria dele que fala sobre o ministro Mauro Vieira, sobre o chanceler Mauro Vieira e sobre o Itamaraty apontar uma brecha que obriga, sim, os Estados Unidos a conceder visto às autoridades. Vou aproveitar o gancho do que a gente abriu o jornal para falar, então, sobre essa fala do chanceler. Essa é até uma reportagem do Gustavo Zucchi, que trabalha comigo. Ele acompanhou lá na Câmara dos Deputados a audiência na qual o chanceler brasileiro Mauro Vieira participou. E horas após esse anúncio do Marco Rubio, que foi feito nas redes sociais, né, e traduzido também pela Embaixada dos Estados Unidos aqui, o Mauro Vieira foi questionado pelos parlamentares sobre esse anúncio do secretário de Estado americano, que é como se fosse o chanceler americano, só que com outro nome. O Mauro Vieira, ele apontou ali para os deputados nele que há sim uma brecha que obriga os Estados Unidos a conceder vistos oficiais para as autoridades em alguns casos. Segundo Mauro Vieira, há acordos entre os Estados Unidos e outros países que obrigam os Estados Unidos, o governo americano, a conceder vistos oficiais para as autoridades quando elas forem participar de reuniões multilaterais lá nos Estados Unidos, ou seja, reuniões na ONU, reuniões na OEA. Os Estados Unidos, pelos esses acordos, em tese, são obrigados a conceder vistos oficiais. Agora, o Mauro Vieira admitiu que os vistos comuns, como são os vistos de turista, aquele que a gente tira quando vai passear nos Estados Unidos ou em outro país, aí sim é discricionário, ou seja, o país ali ele tem o direito de negar esse visto, assim como o Brasil também impõe vistos para vários outros países. Nesse caso do turismo, aí sim vai ser mais difícil para as autoridades que se enquadrarem, né, nessa nova legislação dos Estados Unidos, mas os vistos oficiais há uma brecha. Produção, deixa eu aproveitar que o Gadelha está aqui com a gente. Roda esse trecho da fala do Tem um vídeo do chanceler. Gustavo Zucchi aí. Isso. Não, ó, estão me dizendo que não é esse vídeo, que é outro. Tá dentro da matéria. Se vocês quiserem olhar aí, eu acho que tá mais um pouquinho mais para baixo. Roda esse pra gente, depois peguem o vídeo do Zucchi, por favor. Anunciado pelo secretário de Estado americano, isso diz respeito a vistos a pessoas. A questão de visto, a política de visto, é uma política de cada Estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os fatos, inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e são negados. Os vistos oficiais, evidentemente, tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Agora, a questão de conceder visto é uma questão única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto, e acho até por isso que é muito importante termos também um registro temos também uma exigência de vistos para muitos países, porque se precisa ter, sem dúvida nenhuma, um controle sobre as pessoas que entram. Mas isso é uma decisão do país, é uma decisão soberana de cada país conceder ou negar, e não tem que dar explicação. Então, assim está, e eu queria só dizer que não há de forma alguma não posso concordar com essa menção de que o Ministério está anunciando o Supremo Tribunal Federal sobre missões ao Existem brechas? Existem brechas. Agora, vale saber se o Donald Trump está disposto a seguir essas regras. Sem dúvida, regras. né? A gente tem visto desde o início desse segundo mandato do Trump, em janeiro, o Trump ignora muitas vezes ali, né? E às vezes tem que ir à justiça, no caso dos Estados Unidos, no caso desses estudantes, por exemplo. Trump tinha determinado que não poderiam ser mais concedidos vistos. A justiça americana derrubou essa decisão, mas as próprias universidades já ficam mais reticentes. Então, assim, vamos ver até que ponto o Trump vai levar isso a cabo, né? Só lembrando que as autoridades brasileiras, o Alexandre de Moraes, o Elon Musk, ele tem cidadania, né, americana, embora ele tenha nascido na África do Sul. Mas essa decisão, ela aplica-se a cidadãos americanos. Tem, por exemplo, ali alguns blogueiros bolsonaristas que já são naturalizados americanos, que já moram lá nos Estados Unidos e que foram afetados, né, por censura, digamos assim, né, tiveram suas redes sociais
bloqueadas por decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eles já estão até compartilhando aí nas redes sociais, os bolsonaristas, uma série de nomes de autoridades que na avaliação deles se aplicam, mas o certo é de que, por hora, o governo americano não divulgou ainda oficialmente nome de nenhuma autoridade de nenhum país. Eles falam de forma genérica, mas não divulgou nem de nenhum país, nem do Brasil, no caso, que serão afetadas por essa decisão. Suspense. Cenas para os próximos capítulos. Exatamente. Gadelha, muito obrigada.